isso mesmo, Ana. Falar de saúde mental, de fato, é extremamente importante, não só dentro da classe médica, mas principalmente quem sofre com as doenças mentais. Hoje, a minha convidada do Sala de Entrevista é a doutora Suzy Maciel, presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria, que fala agora um pouco para a gente sobre essas questões, além de nos dar mais detalhes sobre a 21ª Jornada Maranhense de Psiquiatria que acontece aqui em São Luís. Olá, doutora, boa tarde, é um prazer recebê-la. Boa tarde, muito feliz de estar aqui, queria agradecer o convite, tá? Muito honrada de estar aqui participando. A gente que agradece, doutora. Para a gente começar, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho, a senhora como autoridade no assunto, me falasse um pouco do desprezo, do preconceito que as pessoas que têm aí doenças mentais sofrem, principalmente no seu seio familiar, com os amigos, dentro do próprio trabalho, do próprio ambiente de trabalho. Sim. Fala um pouquinho desse desprezo e desse preconceito. Sim. Infelizmente, a psicofobia ela ainda é muito prevalente na nossa vida, apesar da gente ter percebido uma grande melhora no período pós-pandemia, porque as pessoas começaram a falar mais abertamente sobre isso. E agora, durante as Olimpíadas, também foi uma surpresa muito positiva ver atletas falando sobre isso, né? Justamente numa competição, no momento em que a pessoa tem que ser assim sobre-humano para fazer, né, o que eles fizeram lá, o que eles apresentaram. Então, assim, ter essa coragem de falar sobre isso é muito importante. Isso aí ajudou bastante, eu tenho certeza, assim, para que as pessoas tenham coragem de falar sobre isso e se assumir, né, como tal, buscar ajuda e fazer um tratamento correto como tem que ser. E aí eu queria saber um pouquinho se há diferença e quais são essas diferenças entre saúde mental e doença mental. A saúde mental, existem vários conceitos, né, de saúde mental. Então, assim, tudo que tem muito conceito, a gente questiona, né, se realmente, né, se a gente sabe realmente, né? Porque existem muitas formas de abordar. Mas, assim, particularmente, o que eu mais gosto é aquele que fala da flexibilidade. Então, saúde mental seria a capacidade de resiliência, de ser flexível ao longo da vida, de mudar perante as situações, não insistir no erro. Então, se eu tomo determinada conduta e ao longo do tempo vou percebendo que aquilo ali fere as pessoas que estão comigo, que eu não estou fazendo progresso naquele sentido, então a minha capacidade de mudar, de me superar, de conseguir atingir um degrau maior na minha vida. A doença mental, a gente pode usar o conceito negativista, né, de dizer assim, ao contrário disso, é quando você fica inflexível, é quando você não muda, é quando você não consegue fazer diferente, às vezes mesmo percebendo que está errado, a falta de autocrítica. Mas existem quadros intermediários, por exemplo, os transtornos de personalidade, que não são considerados doenças, mas são circunstâncias que causam muita dificuldade de relacionamento. Que transtornos seriam esses, doutora? Só transtornos de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, histriônico, narcisista. O transtorno de ansiedade em si, ele se enquadra nisso? Não, o transtorno de ansiedade ele é uma doença. Uma doença já, Os transtornos de personalidade, eles estão no meio. Entendi. Entre a normalidade e a doença. Eles são uma alteração na forma de ser do indivíduo, não se trata com medicação. Entendi. E aí, vendo um pouquinho sobre a jornada que a gente vai agora entrar nesse assunto, um assunto bastante pertinente, eu vi lá que dentro das temáticas serão abordadas, por exemplo, se existe cura para as doenças mentais. Essa é uma pergunta, eu acho que bastante pertinente, principalmente para as pessoas que sofrem dessa doença. Claro que a senhora não vai fechar um diagnóstico aqui sem acompanhar o paciente, mas de forma geral, existe uma possibilidade de cura? Eu não vou falar tudo, senão vai perder a surpresa da palestra na jornada, mas assim, o que a gente pode comentar é que existem transtornos que a gente consegue resolver, que são episódios, como por exemplo, um episódio depressivo. Então eu posso tratar aquele episódio ficar resolvido e a pessoa ficar bem, eu retirar a medicação e a pessoa ficar tranquila, né?
E tem outros casos, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, que vão exigir um tratamento contínuo. Mas existem também muitas pesquisas na área, existe muita coisa nova vindo aí falando sobre genética, falando sobre plasticidade neuronal, neuromodulação. Então, a gente vai deixar essa surpresinha para a palestra. Tá bom, então a gente vai ter que esperar um pouquinho os resultados dentro dos consultórios. Bem pouquinho, tá bem aí. É justamente sobre isso que eu quero lhe perguntar agora, porque assim, estão 21 edições já, né, dessa jornada. Sim. Esse ano completa 21 edições. Sim. E eu queria saber... Aí a gente volta de novo, você como autoridade no assunto e observando os seus colegas, como é que a gente pode ver o progresso e os resultados que essa jornada traz dentro dos consultórios médicos? Sim, a gente fica muito feliz, assim, cada vez que a gente tem uma edição da jornada, a gente fica tem um feedback muito positivo, tanto do público quanto dos profissionais, porque a gente troca conhecimento, então a gente facilita a abordagem profissional desses pacientes. Os próprios pacientes, às vezes, também participam da jornada e se sentem mais acolhidos, compreendem melhor o que está acontecendo. E tudo que a gente conhece, Luísa, fica mais fácil, né? Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, não entende direito o que está acontecendo, é muito mais complicado de lidar. Quando você se situa, que você sabe que aquilo ali é de determinada forma, tem mais ou menos um direcionamento, então aquilo ali facilita muito. O encontro com os colegas também é outro ponto, assim, excelente, marcante da jornada, essa coisa de estar encontrando com os colegas, mesmo com a equipe, né, multiprofissional ali, fazendo um elo, às vezes pessoas que você só conhece de telefone, de discutir caso e tal, você conhece pessoalmente. Então, assim, tem muitos pontos positivos. E eu queria que a senhora reforçasse os dias que a jornada vai acontecer, para quem que ela está voltada, e eu queria que a senhora deixasse um convite para esse público-alvo. Pronto. Dias 30 e 31 de agosto. Tá? Agora no finalzinho do mês, no Hotel Luzeiros, e ela é direcionada não só para médicos, apesar de ser a jornada de psiquiatria, mas é voltada para todos os profissionais da saúde, inclusive estudantes também. Tem o Instagram da associação, é @mp_psiquiatria.ma, e aí você pode seguir, lá tem o link para poder fazer a inscrição na jornada. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse um recado, uma orientação para essas pessoas que muitas das vezes estão sofrendo com alguma doença, com algum distúrbio, estão sentindo alguma coisa diferente, não entende, como a senhora falou, a gente precisa entender o que acontece. Deixa um recado para a gente, porque eu acho que é um assunto importante e a gente aqui da TV UFMA, enquanto universidade, presta esse serviço para a sociedade. A senhora veio aqui para colaborar com a gente. Deixa esse recado, por favor. Sim. Tem muitas coisas a serem ditas, né? Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que o principal de tudo talvez seja dizer assim, fale. A fala, ela é terapêutica, né? Falar, se ouvir, se escutar, mesmo que seja sozinho, a gente já sente uma melhora. Quanto mais quando é um profissional, uma pessoa habilitada para fazer um tratamento. Então, procura ajuda, não sofre sozinho, escuta, né? Não se informe somente por blogs ou páginas de Instagram. Às vezes você pega uma informação completamente deturpada, você só pega aqueles casos mais dramáticos, com um foco negativo. E quando você vai conversar com um profissional, você percebe que não é exatamente assim, né? Meu caso é diferente. A gente não é a doença, a pessoa ela não é a pessoa esquizofrênica, é a pessoa portadora de esquizofrenia. Então ela não é a doença não engloba ela é muito maior do que isso, aquilo é só um detalhe. Então converse com o profissional, peça ajuda, se informe, e o próprio profissional ele pode indicar também, olha, tal fonte para você se informar, para você não se perder no mundo de informações que às vezes são inverídicas ou não são demonstradas realmente como de fato aconteceram.
Então, é isso, procurar ajuda e falar. Doutora, muito obrigada por suas explicações, foi um prazer conhecê-la. Parabéns por mais uma edição dessa jornada que seja aí muito eficiente para todos os profissionais, porque a gente precisa de vocês. Muito obrigada. Obrigada também. Então é isso, Ana. Eu conversei com a doutora Suzy Maciel, ela é presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria. Eu volto com você, Ana.